Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Mestriner, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. E nesse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho sobre a lesão do ligamento cruzado anterior, conhecido também pela sigla LCA. É um ligamento muito famoso, né, na cirurgia do joelho e que muito frequentemente sofre lesões. É uma lesão bastante comum no consultório de um especialista de cirurgia do joelho, como é o meu caso. Para começar a falar sobre o tema, é muito importante primeiro definir, né, o que seria o ligamento cruzado anterior, o LCA. Um ligamento é uma estrutura no corpo humano que sempre vai ligar um osso a outro, certo? Uma estrutura forte de colágeno, fibras de colágeno. E no caso do LCA, esse ligamento ele liga o fêmur, que é o osso da coxa, a tíbia, que é o osso da perna. Ele se encontra bem no centro da articulação. Ele é um ligamento intra-articular, ou seja, ele está dentro da articulação. O LCA tem a função principal de estabilizar o movimento da tíbia sobre o fêmur, tá? Então, pegando um modelo aqui de plástico, nós conseguimos ver o fêmur, o osso da coxa, e a tíbia, o osso da perna. O LCA tem a função principal de evitar esse movimento exagerado, chamada de translação anterior, no qual a tíbia vai para frente e o fêmur fica parado, certo? E além disso, ele participa também na função de rotação, de estabilizar a rotação do joelho. O joelho tem uma função de rotação normal, todo joelho tem, mas sem o LCA, essa função de rotação e de translação tornam-se anormais, exageradas, o que gera no paciente uma sensação importante de perda de estabilidade, de insegurança. E como que machuca o LCA? Geralmente essa lesão acontece com um trauma torsional, ou seja, você tem que torcer o joelho, né? Isso acontece comumente em esportes de alta energia ou de mudança de direção. No nosso meio, no Brasil, com certeza o esporte mais disseminado, mais famoso, mais praticado é provavelmente o futebol, né? Então é muito comum naquele lance o paciente vai girar sobre o corpo e acaba prendendo o pé no chão, e esse torque rotacional, esse movimento de rotação excessivo acaba se dissipando no joelho. O paciente torce o joelho e nesse momento ocorre a lesão do ligamento cruzado anterior. Junto com essa lesão que acontece na torção, outras estruturas podem machucar também, sendo elas os meniscos, as cartilagens e outros ligamentos. E aí, como é que nós tratamos uma lesão do cruzado anterior? É importante entender que nem todo ligamento machucado precisa de cirurgia. No tornozelo, por exemplo, é muito frequente lesão ligamentar do tornozelo, com aqueles entorses, né, que o paciente pode ter ao andar na rua, jogar futebol também, mas que na maioria das vezes são lesões de baixo grau que não necessitam de uma abordagem cirúrgica. O paciente consegue tratar aquela lesão de maneira conservadora, que nós falamos, ou seja, sem a intervenção cirúrgica. Com o LCA isso não acontece, por alguns detalhes anatômicos, né? Pela posição do LCA dentro do joelho, ele tem um suprimento vascular que vem ao redor dele, ali na articulação, porém ao redor desse suprimento vascular existe líquido articular, pela posição que o ligamento se encontra na articulação. Então, quando há uma lesão, o ligamento ele estira, ele sofre um esgarçamento, e nesse momento o tecido que também envolve o ligamento, que é responsável pela sua nutrição, ele também é rompido. E por ele estar cercado de líquido sinovial, que é o líquido normal da articulação, esse líquido sinovial ele não tem a capacidade de nutri-lo e de manter esse ligamento numa posição correta para que ele possa cicatrizar, tá? A mesma coisa não acontece, por exemplo, com o ligamento colateral medial, que é um ligamento que está na parte de dentro do joelho, mas que é bem vascularizado, está em contato ali com musculatura, com tecidos que recebem bastante sangue, e por isso ele acaba tendo uma capacidade maior de cicatrizar. Tá? Com o LCA, infelizmente, não é assim. Dito isso, a lesão do LCA
ela é sempre cirúrgica? Olha, a gente nunca pode dizer isso com certeza, tá? Em 100% dos casos, porque é muito importante nós avaliarmos caso a caso. Um bom cirurgião, um bom ortopedista, um bom médico, ele nunca trata a lesão ou nem mesmo um exame de imagem, uma ressonância mostrando uma lesão do ligamento, né? O bom médico, ele vai tratar o paciente que tem a lesão, certo? Então, dito isso, é muito importante avaliar quem é o paciente que tem essa lesão de ligamento, né? Comumente, um paciente jovem, ativo, praticante de atividade física, esse paciente, ele quase sempre é candidato à cirurgia, porque para nós restabelecermos aquela firmeza do joelho, o movimento normal do joelho, né, que permita que o paciente realize atividade intensa sem sentir aquela instabilidade, aquela insegurança, só fazendo isso com uma cirurgia. Agora, se o paciente é um paciente já com uma idade mais avançada, com pouca demanda, que nós falamos, né? Pouca necessidade de esforço físico, ou porque é sedentário, ou porque realmente trabalha mais sentado e tem uma atividade física que não envolve mudança de direção excessiva, esse paciente, ele pode ser candidato a não operar. Agora, supondo que é um paciente jovem, em torno de 25 anos, ativo, joga futebol 3 vezes por semana, ou é um semiprofissional, esse paciente demanda muito do joelho, né? Então, nesses casos, por exemplo, que eu coloquei aqui, um caso hipotético, nós geralmente indicamos a cirurgia. E como que é feita a cirurgia para tratar a lesão do ligamento cruzado? Essa cirurgia se chama-se reconstrução do LCA. A reconstrução é exatamente isso, né? Nós refazemos o ligamento. E nós refazemos esse ligamento através de um enxerto que geralmente é retirado do próprio paciente, de algum local do corpo e colocado no local do ligamento original, para que com o tempo, né, com o processo de cicatrização, esse enxerto torne-se um novo ligamento e tenha a função do ligamento que foi perdida. O objetivo principal da cirurgia de reconstrução do LCA é reestabelecer a estabilidade do joelho que foi perdida quando o paciente rompeu o ligamento. Ou seja, a nossa ideia é retirar aquela sensação de insegurança, de falseio, de frouxidão que o paciente tem no joelho, que impede ele de realizar atividades de pivô, né, de mudança de direção, de retornar ao seu esporte favorito. Além disso, a ideia de reconstruir o ligamento é que o joelho fique estável novamente e que nós evitemos futuras novas torções que podem vir quando o ligamento está insuficiente e que podem causar lesões associadas, né? Lesões novas, como lesões de meniscos, lesões de cartilagens, etc. Essas possíveis lesões futuras fazem com que o joelho vá tendo um desgaste, uma perda de várias funções que culmina com um desgaste precoce, uma artrose que nós chamamos. E como que é feita essa reconstrução ligamentar? Ela é feita com o auxílio de artroscopia. A artroscopia é uma modalidade cirúrgica na qual nós utilizamos uma câmera que vai entrar dentro da articulação e que vai permitir que o médico tenha uma visão ampla da articulação através de um pequeno orifício. Ou seja, é uma técnica cirúrgica menos invasiva do que uma cirurgia aberta, que nós dizemos. Uma cirurgia na qual nós cortamos a pele e abrimos o joelho inteiro, né? O LCA, por ser intraarticular, ele permite esse tratamento através de uma artroscopia, de uma cirurgia por vídeo, tá? Nessa cirurgia por vídeo, nós primeiramente limpamos os fragmentos, né, do LCA original, tiramos aquele ligamento rompido. Eventualmente, se uma pequena porção do ligamento nativo, ou seja, do ligamento original do paciente estiver inteira, a gente pode manter aquela porção e juntá-la, né, à reconstrução. Mas supondo que o ligamento inteiro esteja rompido, nós retiramos os fragmentos do ligamento rompido anterior, né, e fazemos orifícios ósseos, tanto no fêmur quanto na tíbia, nos locais de inserção, ou seja, no local onde naturalmente o ligamento se insere no osso.
E aí, passando o enxerto previamente retirado e preparado, né, por um auxiliar geralmente, nós passamos esse enxerto nos túneis ósseos e fixamos esse enxerto com o auxílio de dispositivos que permitam uma firme fixação e que permitam o paciente já no pós-operatório imediato já mobilizar o joelho e já inclusive andar, né? Claro, com cuidado inicialmente, mas se movimentar. Essa fixação geralmente ela é feita ou com parafusos de interferência, que são parafusos que entram no orifício ósseo feito, né? Junto com o ligamento e dessa maneira prendem o ligamento no orifício, ou também de maneira comum é feita com botões, um botão que pode apoiar no osso e permitir que o enxerto fique encaixado no túnel, né? Chamado também de endobottom, tá? Tem outras maneiras de fixar o enxerto nos túneis ósseos, mas essas são as mais frequentes. Dito isso, qual enxerto então é melhor? Os mais utilizados, sem dúvidas, são o tendão patelar e os tendões flexores, porém, não existe na literatura médica uma superioridade clara de um em relação ao outro, sendo que os dois funcionam de maneira similar. E a escolha do enxerto acaba sendo levada em consideração alguns fatores, entre eles a preferência do cirurgião, o nível de atividade e o tipo de atividade que o paciente faz, se já houve uma cirurgia prévia na qual aquele enxerto foi utilizado ou não, né? Por exemplo, um paciente que é um lutador de jiu-jitsu, né? Ele faz uma luta e ele fica muito tempo ajoelhado, nós, nesses casos, geralmente evitamos utilizar o tendão patelar, porque a retirada desse tendão envolve ali um corte na frente do joelho, retira-se pequenos fragmentos ósseos também da tíbia e da patela, e essa extração do enxerto acaba levando ali a uma cicatrização que pode ser dolorosa, que pode incomodar sempre que o paciente ajoelha. Então, alguns fatores são importantes de serem considerados na hora de se indicar qual o melhor enxerto em cada caso. Legal, a cirurgia foi feita, uma lesão do LCA isolada, ou seja, sozinha, que não tem a lesão de menisco, não tem a lesão de outros ligamentos associados ou lesão de cartilagem, é uma cirurgia relativamente rápida. Ela, em geral, toma menos de 1 hora, tá? Legal, operamos, o paciente está bem, a cirurgia demorou 50 minutos, mas agora realmente começa a parte difícil, tá? Por quê? Porque sem a reabilitação feita de maneira adequada, com o auxílio de um profissional habilitado, um fisioterapeuta que tem experiência numa formação nessa lesão, sem essa reabilitação bem feita, o resultado da cirurgia provavelmente não será bom, tá? Isso porque a lesão do joelho, qualquer lesão no joelho, e junto a ela eu coloco a cirurgia também, que o corpo humano considera a cirurgia como uma lesão, como uma agressão, né? Qualquer tipo de lesão ao joelho leva a uma inibição muscular daquela musculatura que movimenta aquela articulação. No caso do joelho, tanto a musculatura da coxa quanto da panturrilha acabam ficando inibidas no pós-operatório, tá? E sem uma musculatura bem ativada, bem preparada, é muito provável que essa cirurgia não dure muito tempo, porque o paciente, sem a musculatura para proteger, para estabilizar de maneira ativa a articulação, principalmente durante o movimento, esse paciente ele vai acabar tendo uma nova torção logo que ele voltar a realizar atividade física, tá? E essa recuperação muscular, essa reativação, esse ganho de força novamente, é o que mais demora na reabilitação, né? Por isso é muito importante que o paciente tenha isso em mente quando for operar o joelho. Que sem uma boa reabilitação, dificilmente aquela reconstrução do LCA vai ter um sucesso, vai ter um resultado bom. Essa reabilitação, ela demora no mínimo 6 meses, ok? Esse ganho muscular demora para voltar.
E mesmo assim nós estamos segurando mais tempo atualmente. Estamos esperando até 8, 9 meses para liberar o paciente para a atividade física que ele quer retornar, né? Isso para se ter mais segurança, para se garantir que aquela musculatura vai ter mais força e vai ter um controle, uma coordenação motora melhor, tá? Existem critérios de alta para se permitir que o paciente volte à atividade física. E esse critério de alta geralmente passa por uma avaliação física, feita geralmente por um fisioterapeuta e geralmente pelo fisioterapeuta que faz o processo de reabilitação. Então, vários testes são realizados, testes de força, testes de controle, né, de coordenação motora, de comparação de um lado com o outro, né, do lado forte, normal, com o lado operado e etc. Ok. E se o paciente não for um candidato à cirurgia? For um paciente mais idoso, pouco ativo, ou até mesmo um paciente que não quer operar, Nessas ocasiões, o que resta é o tratamento conservador, né? É o tratamento não cirúrgico, que basicamente ele é um tratamento com reabilitação, com fisioterapia, no qual o paciente ele é ensinado e treinado a ter uma maior força e um maior controle motor, tentando de maneira ativa com que a musculatura, no momento do movimento do esporte, da corrida, com que a musculatura estabilize o joelho e tente suprir de maneira ativa a falta daquele ligamento. Isso nem sempre é possível, tá? Na realidade, a minoria dos pacientes que é submetida a esse protocolo de treinamento acaba tendo um bom controle neuromotor para evitar novas torções, né? Porque novas torções do joelho vão fazendo com que o joelho tenha um desgaste, lesões associadas que levam a um desgaste precoce, podem levar a uma artrose, que nós chamamos mais cedo, tá? Nesses casos, se o paciente, apesar da reabilitação e do ganho de força, não conseguir estabilizar o joelho, tudo o que resta é realmente o tratamento cirúrgico. Bom, pessoal, sobre lesão do LCA, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Resumindo bem o tema, né, para não ficar muito cansativo, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato aí, ou escreva nos comentários aqui do vídeo, ou entre em contato aí pelo telefone do site. Estou à disposição, tá bom? Obrigado, galera. Um abraço a todos.